Chamem ele aqui, então, para a gente dar uma boa tarde para o nosso convidado de hoje, o zagueiro Wallace, um dos principais jogadores aí nesse time do Vitória, que conseguiu continuar na segunda divisão, graças a Deus, para o alívio da torcida da nação rubro-negra. Wallace, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Jogo Aberto. Boa tarde, Juliana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês. Wallace, a gente viu em alguns momentos, inclusive durante jogos, você ali cobrando, né, de uma forma se entregando, passava um pouco da imagem do que o torcedor queria, que era algo de realmente se dedicar ali durante a partida. Como foram esses últimos momentos de pressão para vocês? E você, um dos líderes desse time, certamente teve esse papel aí fundamental para dar essa injeção de ânimo no grupo. Olha, foi bem desgastante, né, Juliana? Eu acho que o Vitória já passou dessa fase de ficar passando por dificuldade, brigando para não cair, já são 2 anos seguidos, né? Ano passado namorou, esse ano está noivou com a Série C e espero que na próxima temporada a gente não case, né? Então a gente tem que ser mais consciente, né, em relação ao processo que a gente tem que fazer dentro do clube e que os atletas também saibam da responsabilidade que é vestir esse manto, né? Que é vestir esse escudo, porque ele está representando uma torcida de 3 milhões de pessoas, né? E para você que tem uma história grande no Vitória, né, Wallace, foi revelado e depois disso ganhou o Brasil e o mundo. Então, tem um significado grande para você estar de volta e querer o Vitória numa posição muito melhor. Até porque nem a Série B é o lugar do Vitória. O Vitória deveria estar na primeira divisão. Então, quando a gente vê um time que tem uma história tão bonita e tão grandiosa, brigando para não ser rebaixado, realmente a gente se pergunta o que está acontecendo, né? Sem dúvida, a gente tem que rever alguns conceitos, né, algumas ideias que a gente tem tido aqui. O clube tem que voltar às suas raízes, né, e saber o que fez esse clube ser tão grande. Fazer uma reflexão, né, uma reflexão profunda no que fez de certo, no que fez de errado e começar a tomar decisões adequadas, né, para que a gente não seja punido e o clube não se torne, né, como se tornou Santa Cruz, próprio Paysandu e Remo, que hoje até retornou para a Série B. Eu acho que a Série B é muito pequena para o clube que é o Vitória, né? A gente precisa se tornar e ter atitude de clube grande realmente, coisa que há pouco tempo atrás a gente fazia, né? Espero que essa temporada seja diferente, mas também vai passar muito pela como a gente vai conduzir as coisas, né? A gente tem que agradecer muito a Deus assim, pela nossa permanência junto com os funcionários, né, que foram peça fundamental nesse processo de permanência da equipe, né, com Chagas, Luciano Júnior, Edmilson, Ricardinho, né, e aí o pessoal da fisioterapia, Michel, Clício, Dilson, Rafael da fisiologia. Então, assim, esse pessoal tem uma importância tão grande porque sentem a dor do clube, não só os atletas, né? E nós atletas temos a consciência, né, de que a gente foi bem abaixo do que poderia ser, porque a minha sensação, na verdade, foi de alívio, mas com frustração, né? Quando eu retornei da Turquia, até abrindo mão de ganhar mais lá, foi com a intenção de vir ser campeão brasileiro. E como futebol é coletivo, não dá para você vir com 2, 3, 4, 5 atletas que queiram, né? Ou há um conjunto e todos imbuídos nesse propósito, ou a coisa não anda, né? Perfeito, Wallace. Mendes Júnior está aqui, quer entrar na conversa, né? Claro que você tocou num ponto aí que a gente citou em diversos momentos, que a deficiência técnica existe, os altos e baixos existem no futebol, é normal, ninguém vai viver 100% no auge, né? Você tem oscilações, mas o que mais me chamava a atenção era aquela falta realmente de brio, de vontade, que a gente via em como você citou aí, às vezes, né? 3, 4 e o futebol é coletivo, Mendes. É verdade. Boa tarde, meu amigo Wallace, meu parceiro. Na verdade, assim, Wallace, eu estava vendo de perto, Ju, vivenciava de perto a vontade do Wallace. Ele via que é um jogador experiente, um jogador rodado, nós sabemos disso, um jogador que é referência dentro do clube, nasceu e foi criado dentro do clube, então para ele é muito mais difícil essa situação, porque a cobrança é muito maior em cima dele, por ser uma referência e por ter sido capitão da equipe nessa jornada aí da Série B. Mas ele foi muito bem, eu acho que o Wallace
nos momentos que foi acionado ali no setor defensivo, passou a sua experiência e você via a vontade do Wallace. Quando um lance parava, ele ia, pegava a bola, ele discutia com o árbitro, com o quarto árbitro, ele buscava jogar mais. Companheiro, com o próprio companheiro, ele cobrava. Então, isso foi muito importante. Mas o que eu pergunto ao Wallace, pela convivência dele no vestiário, sabemos das limitações do elenco do Vitória, a gente já sabia disso. E até em números, né? Não é nem só de qualidade de, técnica, de um atleta, né? Ou outro, números, mas você precisa ter um elenco e não um time com poucos jogadores. E de peças de reposição, né? A gente sabia que isso não tinha, mas você que vivenciou o vestiário, a importância do Rodrigo ter assumido nessa reta final o comando técnico do time foi muito importante para vocês. O que mudou dentro do vestiário? Porque eu senti também que alguns jogadores mudaram a sua postura dentro do jogo, com mais vontade, com mais intensidade nesses últimos jogos. Isso foi muito importante para vocês? Foi importante o retorno do Rodrigo, né? Eu só acho que tem que salientar em relação ao grupo que a gente não precisa ter muitos atletas, a gente tem que ter bons atletas qualificados para isso, né? A gente tinha bastante atleta nessa temporada, e meu modo de ver futebol é um pouco diferente, né? Eu vou ter discordado de Juliana aí quando ela fala que tem que ter um elenco amplo. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter um elenco enxuto, mas com peças qualificadas para isso, né? Só para complementar aqui, Wallace, só para você continuar seu raciocínio, é porque, por exemplo, você pega jogadores que para mim fizeram a diferença, como o Alisson Farias e o Thiago, que machucaram, e aí você não tem uma peça para repor. O Vitória passou dificuldade muito grande nesses setores, até um próprio companheiro de zaga para você. Então, quando eu falo em elenco, não é que precisa ter 40 jogadores, mas precisa ter pelo menos boas peças de reposição. Então a gente está falando a mesma coisa, né? Então, acho que passa muito por isso. Esse ano, assim, a gente, em certos momentos, mais do que a questão da qualidade, muitas vezes a gente precisa muito mais do homem, do ser humano, né? E eu acho que uma coisa não pode estar dissociada da outra. E o que eu tanto quero e espero é que os jogadores que venham para a próxima temporada eles tenham um mínimo de compromisso com a instituição, né? Sentir a dor, né, do clube, saber que tem uma torcida enorme, né, saber da grandeza que é o Vitória. Acho que o Bahia também está passando por isso nesse momento e a gente tem que aprender aqui no Nordeste, a gente tem um hábito de achar que tudo que vem do Sul é bom, né, e tudo que tem aqui é ruim, e a gente acaba esquecendo do detalhe importante, é trazer quem de fato quer estar aqui, né. Então, esse ano a gente tem que ser muito mais seletivo, muito mais coerente nas contratações, né, na formação, na questão de todo o processo que o clube de futebol tem e pensar, né, analisar bem friamente, porque o futebol custa caro, né, e às vezes a gente economiza aqui, mas paga 2 vezes lá na frente, né? Wallace, você está falando muito da questão dos jogadores que precisam se dedicar mais e a gente viu como você fez isso e cobrou de fato. E como é que está o seu futuro agora no Vitória? Juliana, eu tenho um contrato aqui, mas eu recebi algumas sondagens, eu vou ficar no Vitória, prefiro ficar no Vitória, né? Até porque eu tenho uma ideia de que esse ano a gente vai fazer um ano muito melhor do que foi 2020, né? Vai ser um trabalho árduo, mas eu não tenho dúvida que as coisas irão acontecer. E espero que as coisas comecem a andar, né, com mais naturalidade do que foi 2020, né? Eu vou te fazer 2 perguntas em um. A gente está vendo aí essa polêmica toda aí. Essa postura dele aí. Que foi sensacional. Alguém precisa mostrar essa liderança e ele em campo, teve né, isso Mendes? durante. Não sei se você estava vendo a imagem, Wallace, mas foi a questão do pênalti ali, a confusão do jogo de Caicedo querendo fazer a cobrança. Essa é a postura, Wallace, é isso que eu falo. Essa é a postura que o Vitória precisava durante toda a competição, de outros jogadores. Né? Tiveram poucos jogadores que tiveram essa postura madura, essa postura de tomar a responsabilidade, de tomar a frente, né, desse momento tão difícil que o Vitória viveu nessa temporada de 2020 e 2021. Então, eu espero que seja diferente aí no decorrer do ano. Eu compactuo com você, Mendes. Assim, eu não estou aqui para criticar atleta nenhum, né? Teve muitos jogadores assim, que eu poderia aqui citar, que sentia a dor do clube, de fato.
que realmente era comprometida, poderia estar diversos. Mas também não estou aqui para pontuar e dizer que botar a culpa em ninguém. A culpa é do coletivo, né? Eu só queria dizer que, de fato, a gente precisa de um grupo mais comprometido com o processo, né? Isso não é de agora que eu estou falando, não. O Vitória vem passando nesses últimos 10 anos por descensos, é porque tem muito atleta que vem entendendo que aqui é só mais um clube, né? Então, quando eu falo e questiono e que peço que o atleta que venha para cá queira estar aqui, é porque ele entenda que isso aqui é uma oportunidade, não simplesmente um lugar para ele bater cartão, né? Eu, sinceramente, eu tenho uma carreira vencedora, detesto perder e se for para ter que comprar briga com qualquer atleta, eu vou comprar. Agora, tem hora que a gente também, se for necessário para que eu siga meu caminho em outro lugar, se eu não estiver agradando aqui, ter um elenco que não esteja de acordo por querer vencer e colocar o Vitória onde ele merece, que é na primeira divisão, sendo protagonista, voltando a ganhar o Campeonato Baiano, porque a gente já está há 2 anos que não chega na final do Campeonato Baiano. Então isso aí tem um problema muito grande e isso passa por quem está ali dentro das 4 linhas, né? Que somos nós os atletas. Muitas vezes a gente acaba tirando a responsabilidade e transferindo para terceiros e eu acho que isso não é papel de homem, né? Wallace, eu vou pegar essa sua fala que foi sensacional, importante, sincera e poucos jogadores têm essa coragem que você teve agora de falar o que o torcedor precisa ouvir de fato. A gente diagnosticou diversos problemas no Vitória, falta de peça de reposição, mudanças desastrosas no comando técnico do time, falta de planejamento, a questão dos salários, que isso acaba pesando o ambiente no clube e também teve falta de comprometimento, você acha? Juliana, eu não posso afirmar porque eu não estou dentro de cada ser humano, né? Eu só sou um cara que exige o máximo de cada um, né? Então, dentro da minha visão, dentro da minha cobrança, acho que poderia sim ter se dado mais, mas isso aí eu não posso medir e afirmar, infelizmente, né? Eu sei quem contribuiu de fato e que deu seu 100%, agora as minhas cobranças elas vão ser e sempre serão em prol da empresa que eu trabalho, do clube que eu visto a camisa. Não estou aqui para me colocar como um salvador da pátria, nem como referência de nada. Simplesmente sou um cara que sou torcedor do clube, talvez isso até me atrapalhe muitas vezes, porque tem momentos que eu tomo decisões intempestivas, né, e de forma até agressiva com alguns atletas, às vezes me entendem de forma errada, mas é em prol de vencer, e se for para vencer, eu vou pagar o preço que for necessário para que isso aconteça, até porque onde eu passei eu venci, aqui no clube também eu venci, e minha história, a modéstia à parte, foi feita à base de suor e muito trabalho, né? E espero, volto a frisar, que os atletas que virão na próxima temporada e os que ficarão também entendam isso e entendam que o trabalho vai ser muito mais difícil do que foi 2020, né? Wallace, parabéns pela sua postura de atleta profissional, de fato, com certeza o torcedor do Vitória está feliz em ouvir você aqui hoje, né? Está aliviado porque vocês conseguiram manter o time na 2ª divisão e todos nós compactuamos com tudo que você disse. Vitória é grande, não pode estar numa Série B brigando para não cair, isso não faz parte da história do clube, dessa nação imensa que tem. Boa sorte para você nessa continuidade de 2021 e sucesso aí no Rubro Negro, viu? E que a diretoria, aproveitando o gancho, Ju, que a diretoria tome isso aí como exemplo. Um atleta referência, um atleta capitão, um atleta que é consciente do que precisa para o elenco de 2021, que tome isso como exemplo para buscar, né, nessa temporada de 2021 no próximo planejamento. Obrigada, hein, Wallace. Eu só salientar mais um ponto, né, Juliana? Assim, que a gente vai ser muito importante nessa retomada de 2021, o apoio do torcedor. A gente sabe da dificuldade, entendo todas as críticas que o torcedor fez, mas nada será possível se ele não estiver nos apoiando agora no decorrer desse ano, né? A gente vai precisar muito da união de todos e, independente de ser situação ou oposição, a gente precisa que o Vitória volte a galgar as primeiras posições em qualquer posição, em qualquer campeonato que ele dispute. Show de bola. Parabéns, Wallace. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jogo Aberto.
Valeu, obrigado, um abraço. Valeu. Aí o Wallace, capitão do time, falas sinceras e aquilo que o torcedor queria ouvir, né? É difícil, né, você ver isso, né? Muito Muito raro, difícil ver isso muito num raro. atleta,